Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Presidente do Micasa fala sobre mudança no horário e aumento na carga de ingressos para jogo que vale título na Fares Lopes. Nenhuma chapa foi protocolada até agora para as eleições do Guarani. Na primeira partida da semifinal da Terceirona, Campo Grande joga bem, mas perde em casa para o Pacatuba. Ceará é derrotado pelo Fluminense e afunda na zona de rebaixamento. Torcida do Fortaleza monta campanha para Vojvoda ficar. Diretoria do Ceará sinaliza com duas opções para jogo contra o Juventude, Recife ou Arena Romeirão em Juazeiro. Diretoria do Ferroviário deve apresentar novas contratações na próxima terça-feira. E 2 jogos hoje à noite pelo Brasileirão da Série A. 18h07 na Vale FM. 99,9. Último prazo para aderir ao Refis, o programa de recuperação fiscal. Lembrando que ao aderir o programa, o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes é futebol de primeira. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado aqui do nosso Vale Esportes. Eita raiva danada aqui, viu? Nossa senhora, meu Deus do céu. Aqui, by my side. Ele. Não é Los Pés. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, Marco Valério. Campeonato Cearense da primeira divisão tá definido pra semana, ou já definido a fórmula de disputa, Marco Valério. Rapaz, o que eu recebi de ligação hoje, Marco, e de mensagem com essa definição, e o povo perguntando pelo nome do Icasa, porque é que o Icasa tá na primeira divisão, porque o Icasa foi punido, porque jogou com um atleta irregular. E quem tá lá é o Atlético. É verdade. E o Cariri só tem Guarani e Barbalha, não tem Icasa não. Né? Pra o pessoal entender que tem muita gente que tava ligando, perguntando. Ué, eu não tô vendo o nome do Icasa, eu não vi o nome do Icasa. O Icasa tá punido porque utilizou o lateral naquela última partida, esqueci até o nome do lateral. Leandro Mendes. Naquela partida contra o Iguatu, foi? Na última rodada, um jogo que já não valia mais nada. Teria que cumprir suspensão. Foi punido. Por esse motivo é o Atlético quem tá lá e o Icasa não está. É bom lembrar que dentro de campo o Icasa não foi rebaixado, mas como já disse o Delton, e a história que todo mundo já sabe, né? Utilizou um jogador irregularmente. Então é o amadorismo do amadorismo do amadorismo que aconteceu no Icasa e por isso que o time foi rebaixado. Claro, como a gente já vem informando há um bom tempo, o Icasa na justiça recorreu, mas é uma decisão, sejamos bem honestos com o nosso ouvinte, difícil de reverter, né, Delton? O que o torcedor tem que fazer, sabe o que é? Domingo ir pro Romeirão, levar um grande público no Romeirão, para fazer uma grande pressão no time do Pacajus e empurrar o Icasa para vencer o jogo e voltar à Copa do Brasil no ano que vem. O que o Icasa tem que fazer, a torcida do Verdão tem que fazer hoje é isso. Esquece primeira divisão depois, quem sabe se reverter lá no tribunal, enfim, aí depois muda. O que tá lá pode mudar, dependendo da decisão. Então, tem que focar, sabe onde é? No próximo domingo. Primeira divisão a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Anderson Luiz, por causa do Guarani que tá lá e também do Barbalha que estão na primeira divisão. E Guarani e Barbalha que estão com problemas de diretorias. Tanto Barbalha como Guarani com essa dificuldade. Guarani tá sem presidente no momento, não é? Então uma situação bem complicada. E Barbalha alega tá sem apoio e recursos. É verdade. Pessoal ameaçando abandonar, deixar o comando do Barbalha por essa situação. Daqui a pouco os detalhes, porque a gente vai falar do Icasa agora. O Verdão pode ser campeão de novo no próximo domingo. Ontem o Maracanã bateu o time do Pacajus por 2-1 e com esse resultado o Icasa
está a uma vitória e tem que ser a do próximo domingo contra o Pacajus em casa, na Arena Romeirão, com a presença do seu torcedor, para que ele, casa, possa se tornar bicampeão, seguidamente da Fares Lopes, ou tri, como queiram, juntando todos os títulos que o Icasa conquistou até agora. Tomara que domingo a gente possa ter uma grande festa, Aloísio. Boa noite. Com toda certeza, Marco Valério, boa noite pra você, boa noite, Delton, e boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Domingo o torcedor poderá soltar aquele grito de é campeão. O Icasa depende apenas dele para ser campeão da Fares Lopes já no próximo domingo, com uma rodada de antecedência, isso por conta da vitória do Maracanã na noite de ontem sobre a equipe do Pacajus. Como o Maracanã tem apenas uma partida a cumprir, o Icasa apenas duas, né? O Icasa tem aí uma vitória a mais que o Maracanã. A equipe vencendo o Pacajus domingo já pode ser campeã da Fares Lopes sem depender de nenhum outro resultado. E para isso, a diretoria já está esquematizando para que seja uma grande festa realmente no domingo, Marco. Primeiro, o horário da partida foi modificado. Em segundo lugar, o número de ingressos solicitados pela diretoria dobrou para que o torcedor possa se fazer presente. Mas sobre esses assuntos, nós vamos conversar com o presidente da equipe do Icasa, o Aloísio Gregório, que já está aqui ao nosso lado. Aloísio, primeiramente, boa noite. O que é que levou a diretoria a modificar esse horário da partida? Boa noite, Aloísio. Boa noite, torcida do Icasa. Estamos aí prestes a uma grande decisão na Arena. A primeira, da Arena. A primeira dessa nova diretoria que vem se esforçando demais para que as coisas aconteçam. E a carga de ingresso a gente teve de dobrar porque acredita muito nessa torcida que vai nos ajudar. Os resultados positivos que a gente teve foi muita ajuda da torcida. A gente, com a contribuição dela, a gente ganhou vários jogos aí na Arena, estamos invictos na Arena, sem perder na Arena. Então tudo quer dizer que se a gente colocar esse público lá, essas 6 mil pessoas, a gente vai ter esse título na mão, que está a vaga para a Copa do Brasil. Aloísio, o jogo seria às 5 horas, agora vai ser às 4 da tarde, não é isso? A gente, por pedido de alguns torcedores e também pela diretoria, a gente se reuniu e resolveu ir para 16 horas devido a alguns jogos da Série B que vai ter no domingo. A gente não queria atrapalhar em nada a torcida, deixar ela bem à vontade, para que a gente venda toda a carga de ingresso. E é bom o torcedor ficar com esse recado fixado, né, Aloísio? Porque todo mundo já está bem acostumado, bem habituado a esse jogo às 17 horas, né? 16 horas também está todo mundo na sombra, lá a arena ela é muito confortável. Às 16 horas ninguém fica no sol, dá para a gente fazer um jogo tranquilo, né? Os jogadores também não vai ter dificuldade, já são habituados à arena, né? A gente tem a arena como a nossa casa, o Icasa. E tem tudo para a gente ganhar esse título, né? A gente tem um trabalho feito aí, muito bem feito pela nossa diretoria, contando aí com todos contribuindo, a parte da tesouraria com o Celso, contando as migalhas para a gente não falhar com ninguém, tá tudo em dia, vamos fazer um esforço tremendo para pagar essa folha até sexta-feira, antes do jogo, né? A nossa tesouraria, a gente se reuniu hoje com a tesouraria, estamos vendo esse recurso, atrás de recurso para pagar todo mundo até sexta-feira, para quando for no domingo, todo mundo com seu salário em dia, a gente já pensar em uma premiação, em alguma coisa para os jogadores. Aloísio, quais serão os valores dos ingressos para essa partida decisiva de domingo? A gente vai permanecer aqueles mesmos ingressos que a gente vende desde a primeira partida. Em todos os portões, norte, oeste, leste, R$20. O prêmio, R$40 com a meia de 20. E o camarote, R$50. Qual a previsão de chegada desses ingressos em Juazeiro, Aloísio? Novamente, Aloísio, a gente ia receber esses ingressos na quinta-feira. E você até me viu na ligação aí com a federação. Esse ingresso só chega na sexta-feira pela manhã aqui. Então na sexta-feira, no CT Praxidão e nas farmácias também? Em todos os locais, né? Das farmácias Fernando da São Benedito, das avenidas Elton Gomes, Castelo Branco, no CT e na Arena Romeirão. Aloísio, vai ter premiação para quem comprar de forma antecipada esses ingressos, ou seja, na sexta e no sábado? A gente está atrás de alguns brindes aí. Vai ter 2 bolas, né? Elas vão ser autografadas pelos jogadores e alguns brindes, copo e algumas coisas aí que vão estar arrumando no comércio.
Maravilha, então, Aloysio, quero agradecer pela tua participação. Queria que você deixasse um último recado para a torcida do Icasa, para que ela se motive e apoie o time. É um jogo tão importante. Eu quero essa torcida toda presente nesse primeiro título dessa diretoria que está incansável para fazer tudo que está fazendo. Não é fácil. Hoje o dia inteiro foi atrás de recurso para que as coisas aconteçam, que você sabe que isso acontece quando está todo mundo em dia, que isso é bom, quem trabalha tem que receber. Os jogadores vão jogar a partida com salário em dia e a gente já pensando na premiação deles sobre o título. Pode ficar tranquilo. Maravilha, tá aí Marco Valério, Delton Sá, as palavras do presidente da equipe do Icasa, o Aloysio Gregório, destacando toda a movimentação e as mudanças que vão ocorrer para essa partida de domingo contra o Pacajus, que podemos considerar como uma final, né? Este ano não temos o esquema de mata-mata na Fares Lopes, mas o Icasa vencendo o Pacajus é campeão da Fares Lopes sem depender de ninguém. Aloysio, pois não, Delton? 6 mil ingressos? 6 mil ingressos foi a carga solicitada. Dá para vender tudo, Marco? Dá, Delton. Dá, acredito que sim. É uma decisão e é um detalhe também que eu quero chamar a atenção aqui do torcedor do Icasa. É a última vez que o torcedor do Icasa vai ver o time jogando oficialmente no Romeirão esse ano. É, sim. É a despedida do Icasa. Você vai ver o Icasa só ano que vem, se Deus quiser, na Copa do Brasil. Porque tem esse problema do Campeonato Cearense, o Icasa está na segunda divisão. Segunda divisão é lá para abril, maio, sei lá para frente. Então a chance de ver o Icasa jogar é agora, torcedor do Verdão do Cariri. Vamos todos juntar forças para que o Icasa vença e se classifique para jogar a Copa do Brasil no ano que vem, Delton. É sim, Marco Valério, concordo com Vossa Excelência. Boninho mandou o link da transmissão, Delton. Boninho já mandou o link da transmissão? Grande Boninho! Foi. Gente boa demais, Boninho, né não? Eu acho. Boninho. Pedra boa demais, Marco Valério. Estamos no ar então no nosso canal no YouTube. Também. Num oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria do Val, que tá aberta hoje, Delton Sá. É por causa da Romaria, né? Eu só não sei o número, rapaz. Sabe não? Mas eu vou olhar pra quem sabe do número. Boa noite, João Filho. Boa noite, 988429514. É o número para pedidos lá na Pizzaria Repita e Hamburgueria aí que Oval. você falou muito, aí a voz saiu rouca. 988429514. E o entregador, entrega no lugar certo ou não, João Marco, Filho? Jade Guga vai fazer aquela coleta de participação, de gratificação pro Icasa se os jogadores acenderem. É uma boa ideia sua, Delton, só pra o Jader Guga. De quem foi a ideia? Jader Guga. Jader Guga. Você vai fazer, se você for fazer, eu vou oferecer R$200. Aí. Sério? Sério. Aí. Começou. Pontapé inicial de Delton Sá. Tô oferecendo o homem tá estourado hoje. Tô oferecendo R$200. Tem um dinheiro ali que eu botei no cofre das almas. Se aparecer essa semana, eu dou mais, Jader Guga. Vixe. Eu dou mais. Tá fechado? Agora, essa história de cofre das almas, isso é novo, viu? É que a pessoa me mandou uma mensagem hoje. Ei, tô esquecido de você não, viu? Ah, cara. Tá entendendo? Não, mas você não sabe quem é a pessoa, não. Eu suponho quem seja. Sabe? Já faz um tempinho. Tem vários candidatos pra essa pessoa aí, viu, Nelson? Não, aí essa pessoa mandou mensagem e disse: ei, rapaz, tô esquecido de você não, tal. Aí eu disse: beleza. Ele disse: olha, até sexta-feira eu tô aí. Aí eu, beleza, eu disse: pronto. É dos Dudu, já botei ali. Tá aí. Dudu do tabuleiro. Dudu de Luxemburgo. Dudu de Luxemburgo já tá aí, já, né? Se você for fazer. Se você não for fazer, alguém for fazer, tem 200 conto. Ó, não vou dar pra negócio de gol de vitória, não. Tem que ser pra ratear pra rapaziada. Pro título, exatamente. A pessoa se juntar aí 5, 10 mil conto pra dar pros meninos lá, né? Dudu do tabuleiro já tá na. Cai em Veja campo, se você vai. Se você for, Jader Guga. Você vai ver. Marco da Graça já manda mensagem aqui. Marquinhos da Graça. Lidere isso. Ó, Zenilton já mandou mensagem. Bandido, BNB. Daqui a pouquinho ele da Ramais já manda pra dizer quanto é que vai dar. Pronto, já que deu, boa noite, galera. Já que deu a iniciativa aí, vamos chegar junto. É como o Marco disse, a última partida esse ano, né, do Icasa. Então, galera, tem meu telefone aí, 996257858. Diz o valor, a gente anota o nome pra depois juntar. E galera do comércio, você de Barbalha, Crato, lojista, comerciante, empresário, Juazeiro também. Compra aí 10 ingressos, cara, pra tua loja, tua empresa, 10, 20. Sorteia com os teus colaboradores, sorteia com os clientes. Liga pro cliente, ó, tem aqui o ingresso pra você. O cara vem pegar. E é o último jogo do Icasa e do ano todo na Arena Romeirão.
Porque sem o Icasa, a Arena Romeirão não tem o que fazer não, né, Jader? Faz a relação dos teus clientes aí tu diz, ei, cara, tu conhece a Arena Romeirão? Rapaz, não fui ainda. Eu tenho um ingresso aqui pra você. Compra os ingressos, ajuda. Gente, uma cidade desse tamanho, uma força dessa, uma romaria dessa que é abençoada demais. Temos que ter um time... Chegou mais Dudu. Chegou? Chegou. Aí, 400. Ele da Ramais já mandou Dudu. Bota 100 mil aí, 100 mil. Pronto, já tem 500. 500, pronto. 100 de Jadeguga aí, ó. Até Jadeguga tá dando 100 já reais. tem 500, ó. Tu acha que um rapaz chamado Marco Valério dá alguma coisa aí? Dá, ele liga. Com certeza. Ele dá, vai ligar? Pronto. Pode contar comigo também. Gente, meu telefone, 96257858. Vamos junto. Pronto, quiser mandar pro meu WhatsApp, pro também, Ó, Zé Nilton, bota mais 200. 200, Zé Nilton? Ó, Zé Nilton, mandou mais do tabuleiro aqui, ó. Ó, Zé Nilton, mandou mais 200 reais. Eu tô dizendo pra você, Jadeguga, ligeirinho já. O Jadeguga vai fazer a coleta aí com a galera. Ó, quem mandar aqui, eu depois encaminho pra você, Jadeguga. Apareceu cinquentinha aqui. Aí, nosso amigo Messias, lá do Triângulo, tá doando 50 reais. Marco Valério tá... O Hélio tá mandando um abraço pra você, viu? Grande Hélio, um abraço pra ele. Gente boa demais. O Olon, da Icasa Show, tá mandando mais 50. Deixa eu pegar a caneta ali e o papel. Pega. Eu vou mandar depois pra você pelo WhatsApp, quem já tá mandando aqui. E Erivelto Gonçalves tá dizendo que se o Icasa for campeão, será o primeiro campeão da Arena Romeirão. É verdade, porque o Guarani foi campeão esse ano, mas a decisão ali, o jogo, né, final que o Guarani foi campeão foi no Inaldão, né, assim? O Guarani só fez uma partida na Arena Romeirão. Então, o Icasa será o primeiro campeão se ganhar o jogo. Tá certo? Tá aí, ó. O pessoal pode mandar mensagem pro Jadeguga. Eu já esqueci o nome do Jadeguga, Marco Valério. Não sei decorado, não. O nome do Jadeguga é 96. Peraí que eu vou achar aqui. Eu achei aqui já, quer ver? 96257858. Isso, 96257858. Né, ou quem já tem o nosso WhatsApp, manda pra cá que eu encaminho pra ele. Se tiver o de Marco, manda pro de Marco. O Marco encaminha. Se mandar pro chat lá do canal do YouTube, a gente passa pro Jadeguga. Se mandar pro WhatsApp da rádio, a gente encaminha pro Jadeguga. O importante é você contribuir, dar a sua... Ó, Alexandre da Calanta tá aparecendo? Alexandre o Grande? Agora é da porque tá salvo como Alexandre da Calanta. Eu tenho que tirar esse Acalante de Alexandre aqui. Que Alexandre agora é Alexandre Dival. E tenho certeza também, Delcio. O nome de Alexandre ainda tá salvo como Acalanta, agora tem que ser Alexandre Dival. Eu tenho que editar. Alexandre Dival mandou 100, viu? Jadeguga. E eu tenho certeza que aquela galera da Chopp também, meu amigo Lano, todo o pessoal também vai se movimentar para premiar o pessoal do Icasa. Erlinda Fox tá ouvindo? Erlinda Fox? Tá nada, Erlinda tá ouvindo nós não. Erlinda tá com raiva de nós. Então vamos lá, Delton, para o Verdão ser campeão, Delton. Vamos. A hora no timaço. 18h26. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Mandar um abraço pro meu amigo Roberto, gerente da Novo Rio. Gente vai fechar boa. Amanhã pro feriado. Mas diz que quando reabrir na quinta-feira, diz que vai ter oferta de Chevrolet lá à torta e à direita. Daniel tá aí, viu? Tá. Daniel tá aí. Chegou o Daniel. Carlos da Nossa Ótica, R$100. Oi, Carlos. Foi, manda Jadeguga ir anotando. Pra Jadeguga anotar. Né, direitinho depois. E é bom pegar o contato de quem tá oferecendo a gratificação, porque aí depois entra em contato, né? Quando o Verdão for campeão. Em nome de Comercial ZM, concessionária Steel para a região do Cariri, máquinas, ferramentas, EPIs, como a Comercial ZM que lançou sua campanha de jardinagem Steel com preços incríveis. Roçadeiras a partir de R$ 1.159 na Comercial ZM. Pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão é na Comercial ZM. Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Agora eu vou falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidro, envelopamentos para você. Tudo isso lá no Doutor do Fumê, o meu amigo Edilson. Lá tem película de alta performance com 10 anos garantia. Você bota no seu carro, esquece, vai passar uma década usando aí no seu veículo. E você quer ir lá na Só Fumê, na rua José Marrocos, número 408. Sabe qual é o número do WhatsApp do Edilson? 988054899. Edilson da Só Fumê, o doutor do fumê. Tá certo, Delton Sá. Conosco também Grage Veículos. É isto mesmo, compra, venda, troca
e financia o seu carro seminovos com o menor preço e garantia do mercado, financiando o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. E lembrando, Black Novembro, é isto mesmo, Black Friday na Grage Veículos o mês inteiro. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, em frente ali ao Marquise Branca. 992088592 é o número do WhatsApp. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, você encontra na Churrascaria Mão de Vaca. Tem aqueles pratos deliciosos, aquelas entradas espetaculares e o atendimento, meu amigo, nem te falo, meu amigo. Tudo isso pra você na Churrascaria Mão de Vaca. Alfredo Benício, Delto Sá. Tá certo. Pode dizer o delivery, por favor, Delto Sá. Deixa eu dizer só o delivery aqui, lá da Churrascaria Mão de Vaca, 988657741, Churrascaria Mão de Vaca. Manda, Alfredo. Anota aí, Jadé Guga, R$20 do Alfredo Bota Benício. 20 do Alfredão. Alô, contribuição Alfredão. muito bem-vinda. É, rapaz. Pode entrar em contato aí. Em nome de Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho do Colégio Compasso, Rua de Gomes 474, bairro Tiradentes, telefone 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. E eu lembro que no lanche, no café ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Aquele pão cheiroso, quando se abre o saquinho, né, já dá aquela vontade de dar aquela mordida. É pão hot dog, pão hambúrguer, pão de forma, pão árabe, torradas, hamburgão, tem a linha integral e também aquela massa que eu e o JF adoramos, a massa para pastel Tasquinha. Ah, rapaz, me bota nesse negócio aí também, rapaz. Tu também gosta, Oxe, Delsa? eu pego aquela massa, eu faço as tirinhas pra comer lá em casa, pra tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, com boto patê. Pra fritar as tiras quando eu não tenho recheio. É com patê, né, Delsa? Como só a tira, Marco Valério, quando não tem o recheio. Gente rica é outra coisa, pai. Rapaz, não tem o recheio. Corta as tiras, frito só a massa, como só a massa. Bota um patezinho em cima, Delsa. Às vezes não tem nem um patê não, como só a tirinha só. Não tem, ó. Ora, mas rapaz. Pois eu como o pastel de vento e o bicho é bom assim mesmo. Mas rapaz, homem. Agora eu quero falar, Marco Valério, da Gênesis Solar. Eita, Gênesis Solar. É show de bola. Luciano! Rapaz, eu tô devendo a Luciano, tem que ir lá pagar ele. Vai lá, Delsa. Pagar o rapaz, né? Ele é merecedor. Lembrei agora de Luciano. Luciano tem uma paciência, né, Del? Tem. Torcedor do Flamengo, é desse jeito. É do Vasco, Del? É do Flamengo, Luciano. Rapaz. Torcedor do Flamengo, Luciano. E aqui ele é em casa? Aqui? Não, aqui ele é Guarani. Rapaz. Luciano aqui é Guarani. Gênesis Solar, fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Alexandre o Grande, foi R$100. Val Tosse Guarani, rapaz. É Alexandre o Grande. Já botou Delton, já botou Azenilton 200. Já tem um rubro-negro que vai falar aqui. E é, Delton? Tem um rubro-negro que se manifestou. Será que é Cis Davi, R$50, o Alon também deu 50. Bota aí. Alon Neto, R$50. E teve um rapaz da ótica aí, não foi, JF? Carlos da ótica, pega direitinho o contato dele aí. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Meu amigo, for comprar terreno, casa, chácara, fazer troca, entra em contato com Daniel Victor. Ele já te dá uma boa dica. Loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro, ligue para 99615-1864. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. Hoje eu tive lá na Atacom Home Center com meu amigo Cícero da Atacom Home Center, com muitos produtos e oferta, Marco Valério, para você que está construindo, para você que está reformando. Lá na Atacom tem temporada das tintas, você ainda aproveita. Tem duchas lá com, rapaz, ducha da Lorenzetti por R$69. De graça. Tá muito barato, rapaz. Tem bomba periférica, tem lâmpadas de LED, rapaz, para forno, preço especial para você. Aquelas mangueiras corrugadas para você utilizar aí na parte elétrica da sua casa, da sua obra. Tem tanta tinta, meu amigo, e pisa só o que tem em oferta lá na Atacom Home Center. E também
Alfa Vidros Vidraçaria, que você vai fazer aquela porta de vidro bonita, aquelas esquadrias você vai colocar, tem aquelas cortinas de vidro para botar o box do banheiro, um espelho bonito na sua casa, lá na copa, na cozinha. Tudo isso para você na Alfa Vidros Vidraçaria, que fica na Avenida Plácido Heraldo Castelo, o telefone é o 998125851. Conosco também nosso timaço da Vale FM, Quintal Cariri. Amanhã, excepcionalmente, dia de finados, o Quintal Cariri não terá quarta diferente, viu, Delton? Acabei de receber aqui do nosso amigo o Júnior, né, em respeito ao dia de finados, mas eu lembro que toda quarta-feira, com exceção de amanhã, tem a quarta diferente. Quinta-feira, volta a música ao vivo, quinta, sexta, sábado, domingo, aquele alto astral lá no Quintal Cariri, Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, e você pode conferir a programação no Instagram. Qual dia que tem caipirinha na oferta, @Quintal Cariri. É na quarta-feira. Quarta-feira. Caipirinha de R$3 de limão. Caipirinha de limão. É, né? JF já tá olhando pra isso pega no meu pé demais. Mas, excepcionalmente, amanhã, em função do dia de finados, não teremos o Quintal Cariri. Volta na quinta-feira, Delson. Bom, mas se você é vendedor de joias e quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados. Folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Disse Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, Marco Valério. Aqui, timaço da Vale FM, também nome de Ramagem Couros, qualidade da fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda com Ramagem Couros. Fábrica Avenida Padre Nestor Sampaio 690 e o telefone é 3571-3758. Minha bolsa tá quase pronta da Ramagem Couros. Rapaz, bolsa que bonita. Bolsa, hein? Pois é, aquela bolsa é bonita, Marco Valério. Já uma pessoa lá andando com aquela bolsa assim e tal. Moral, Marco Valério. Vai, Ramagem Couros. Oferecimento também do Vale Esportes é da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Norte. Marco Valério tem lá o que tem de moto seminova, com preço e condições especiais para você. É só você dar um pulinho na Ares Motos. Moto seminova, meu amigo, com procedência, com garantia, sem entrada, facilitando sua vida lá na Ares Motos com meu amigo Josemi. Um detalhe, lá tem uma moto nova, zero lá, esperando por você, com R$2.000 de desconto. Agora é peça única. Ixi, modelo 2023, moto 2022, modelo 2023. Tá lá esperando por você com desconto de R$2.000. Sabe quem vai andar de moto nova da Ares Motos? Jader Batista Moreira. Jader Batista Moreira, porque ele gosta de coisa boa, lá da Ares Motos. Marco Valério, deixa eu dizer um negócio pra você, Marco Valério. Seu celular deu um problema. Se você tá precisando comprar um novo, tá certo? O que é que você faz? Você vai na Fox. Isso. Em Crato, você vai na Senador Pompeu. A Fox, lá do Crato, tem pra você. Se você quiser, tem Fox em Juazeiro do Norte, Santa Luzia com Padre Cícero, São Pedro com Seminário e no Cariri Garden Shopping. Melhor equipe técnica para cuidar do seu smartphone, do seu iPhone e ter os melhores produtos para você comprar. É na Fox. Exatamente. Você não dá viagem perdida na Fox, né, Nelton? Não, chega lá e resolve, não tem pra onde correr, não. Tá certo. Conosco também Hotel Amuarama em Fortaleza, Casa do Caririense na capital cearense. Indo a Fortaleza, hospede-se 3304-8900. JF é pra lá semana que vem, mas... refugou. Ele disse que não quer viajar comigo, não. Refugou. Que só viaja com Delton Sá. E ele também gostava de viajar com Carlos Alberto Miranda. De saudosa memória, meu querido Carlos Alberto Miranda. Miranda. Mas ele não quer viajar comigo, não. Já percebi, ó. Pois é. Ele tá com medo de brigar comigo, igual ele brigava com o baixinho. Quando ele viajava com o baixinho. Vou dizer. Bota a hora, João Filho. Seja humilde, 18h36 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Marco Valério, escuta esse áudio aí, você e a galera aí, escuta aí. Boa noite, meu patrão. Rapaz, eu gostei da sua ideia aí, sou torcedor do Guarani, mas sou admirador das suas ideias aí.
E não posso também deixar de dar minha contribuição não, meu patrão. Bota 100 aí pra Cícero Davi. Aí, Cícero David. Eu sou esportista, não sou fanático só por um clube, não. Olha aí, rapaz. Rapaz, Cícero Davi, bota aí, Cícero Davi. Bota aí, Cícero Davi. Conselheiro do Guarani, bota 100 aí. Porque aqui, quando o Guarani precisa, chega junto direto. Eu sei disso. Falta não. Eu sei disso. Mandou 100 aí pra botar no casa. E Cícero do Bolo. Cícero do Bolo. Cícero do Bolo mandou 50. Bota aí 50 de Aliás, Cícero do parabéns ao Cícero Davi pelo título do Flamengo na Libertadores. Grande torcedor do Flamengo, parabéns a ele. E no domingo ele deu um porre em Jucimar. Oxi. Chega mais. Anote aí, Dedé do Juventus do bairro Romeirão, R$20. R$20. Do Juventus. R$50. Teve outro aqui também, Sacha. Mandou R$20. Sacha. R$50, Genivaldo Vocês Sobreira. salvem o número desse povo. Aqui é o WhatsApp, tá guardado. Ah, tá certo. Genivaldo Sobreira, R$50. Pronto. E quem tá chegando agora é Anderson. Do Guarani primeiro ou Campo Grande? Fala do Campo Grande, que jogou agora há pouco. Fala aí. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Ô Anderson, lhe interrompendo, teve uma pessoa que me contestou quando eu fiz as manchetes aqui. Sim. Que eu disse que o Campo Grande jogou bem, mas que infelizmente foi derrotado. Aí a pessoa, como é que joga bem e perde? Ora, não pode não acontecer isso. A seleção de 82 jogava bola pra caramba e perdeu. Adiantou de quê? Não fui eu. Fui eu. Adiantou de quê? Não, rapaz, não tô falando se adianta ou não adianta. Adiantou de quê? Jogar bem e perder. Eu tô dizendo que jogou bem, porque jogou bem. A seleção de 82 mudou o conceito de futebol. Sim, adiantou de quê? Foi pra onde a seleção de 82? Adiantou de quê? Ou até hoje a gente fala da seleção de 82. E foi pra onde? Até hoje a gente fala dela. Ganhou o quê? Mudou-se o conceito. O que adiantou? Mudar conceito, jogar uma Copa e perder. Você é resultadista. Sim, o que adianta? Você é resultadista. Campo Grande foi a Futebol não é só isso, não. O Campo Grande, não vou tem questionar. um ganho esportivo, não é só levantar a taça, não, rapaz. Você ir pra uma semifinal, perder o jogo é uma maravilha, né? Não, a seleção de 82 entrou pra história. Sim, porque... Como a Holanda de 74, Chibata, rapaz. peia. Tá bom. Chipeia. Tá cagou. Você tá revoltado, igual aquela mulher do vídeo que eu mostrei a Delto Sá. O que adianta jogar bem e perder? Me diga. Que é isso, João Filho? É um coração, cara. João Filho, são duas coisas distintas. Uma coisa é a performance do time ou da seleção. Sim. Outra coisa é o resultado, João rapaz. Filho, eu vou explicar o que é que o João Filho quer dizer. Sim. O João Filho quer dizer é que, por exemplo, o Baleia Burger é o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Isso é verdade. O hambúrguer lá é delicioso, que a carne que o Baleia faz é gostosa. Isso. Que os ingredientes, o milho verde, o bacon, a calabresa, tudo que é colocado, o sanduíche fica espetacular. Ele disse que liga 988380541, mas se ele não comer, não resolveu. Eu ia dizer. Sim, mas é problema dele se ele não comeu. O que ele quer dizer é isso, é que o hambúrguer é gostoso, é delicioso. Sim, mas nem por isso o Baleia Burger vai deixar de ser bom. O Campo Grande jogou, mas não ganhou. Jogou, Acontece, rapaz. Jogou, saiu do campo cansado. Foi boa. Tem time que passa 90 minutos na retranca, vai lá, faz um golzinho e ganha. Pronto. Foi bem parecido com Então foi o que aconteceu com o Pacatuba. Não, não tô dizendo isso não. E foi, Marcos. Foi o que aconteceu com o tá Pacatuba, né? Eu só tô dizendo que o Campo Grande jogou bem. Foi ou não foi, Anderson? Foi basicamente. Sim, jogou bem e perdeu. Qual é a Rapaz, graça deixa o disso? rapaz Foi trabalhar, basicamente João isso, viu, Filho. Deixa o rapaz trabalhar. E tá, rapaz, pra fazer confusão esse João Filho. O time do Campo Pelo Grande amor de criou Deus, grandes oportunidades. Foi, senhor, principalmente no primeiro tempo da partida. O segundo tempo foi um jogo mais trucado, mas o Pacatuba, o que prevaleceu foi uma bola de fato. E na cabeça do Otacílio Marcos, a gente conhece muito bem o experiente Otacílio Marcos, teve uma oportunidade na partida, não desperdiçou, fez o gol da vitória do time do Pacatuba. O Campo Grande criou oportunidades, tentou várias vezes o empate na partida, até mesmo o Campo Grande merecia um resultado melhor nesse jogo, mas não conseguiu reverter. Inclusive, o técnico João Severo vai conversar conosco, repercutindo um pouco mais essa derrota do Campusca. De tentar reverter a situação. Pelo que o seu time produziu, pela produção da equipe adversária que saiu vitoriosa, você sente realmente que dá para reverter, Sérgio? Olha, que futebol tudo pode acontecer, é difícil, mas não é impossível. Nós tivemos um volume de jogo bom, principalmente no primeiro tempo, mas dentro de um contexto do futebol da realidade.
Eu acho que eles vieram para encontrar uma bola e encontraram realmente, porque no primeiro tempo principalmente nós jogamos, tivemos várias oportunidades, chutamos muito no gol, aproximamos. E eles tiveram 2 bolas paradas no primeiro tempo, infelizmente não aconteceu, mas futebol é assim, levantar a cabeça e trabalhar. Esse problema do Campo Grande não vem de agora, Severo. O time joga bem, consegue criar oportunidades, mas não consegue reverter em gols. O que fazer para reverter isso pro próximo jogo? Cara, a gente já treinou bastante durante a semana. A gente vem para um jogo difícil como esse, que a gente já sabia que era. E infelizmente, mais uma derrota, onde quem esteve no estádio viu que o jogo, eu acho que o Campo Grande foi, principalmente no primeiro tempo, bem melhor. Eu acho que 2 bolas cruzadas na área, tomamos o gol, e onde a gente mais trabalhou, aquela bola aérea dele. E agora é encarar, trabalhar esses 3, 4 dias aí para ir para esse jogo, para tudo ou nada. Tá aí as palavras do técnico João Severo, repercutindo o que a gente acabou de falar. O Campo Grande, infelizmente, não consegue o resultado positivo em casa. Agora tem a desvantagem para esse jogo. O time do Pacatuba precisa apenas do empate para garantir a classificação. E se o Campo Grande vencer, independente do resultado, o jogo irá para as penalidades. Agora ficou muito difícil, né? A grande verdade é essa. O time do Pacatuba já era favorito para conquistar essa vaga, para conquistar o acesso diante do Campo Grande. Fez uma campanha bem melhor no primeiro turno. É um time de mais investimento, com mais jogadores decisivos, com mais jogadores experientes. O Campo Grande tentou reunir uma rapaziada aí, uma garotada para disputar essa competição. E na hora da onça beber água, né, o time que tem mais investimento, que tem mais jogadores experientes, acaba levando a melhor. Impossível não é, mas a gente sabe que a situação para reverter agora é muito complicada, né, Anderson? De fato é muito difícil o Campo Grande conseguir esse resultado positivo fora de casa, mas o Campo Grande conseguiu durante essa terceira divisão alguns jogos, conseguiu vencer fora de casa, mas agora é o Pacatuba, o primeiro confronto o Campo Grande empatou fora, o jogo inclusive foi mudado, o local não vai ser mais no Alzir Cabral, vai ser lá em Pacajus, o jogo lá no João Ronaldo. Então o time do Campo Grande tem esse confronto difícil contra a equipe do Pacatuba. Obrigado, Anderson, pelas informações. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem notícias do Guarani, tem Quilmer de Campos e mais do Verdão, além dos palpites dos 2 jogos de hoje. Vale FM, Vale FM. Último prazo para aderir ao Refis, o programa de recuperação fiscal. Lembrando que ao aderir o programa, o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Tá chegando Marco Valério, Quilmer de Campos, Marco Valério. Direto de Fortaleza. Quilmer de Campos, boa noite, Quilmer. Boa noite, um abraço meu querido Delton Sá, um abraço Marco Valério, grande João Filho, cuidado com o coração, JF, vai ficar tudo bem. Bom, aqui na capital cearense, a diretoria alvinegra, eu vou começar pela decisão que ocorreu. Oi? Diante dessa discussão, só uma pergunta entre a discussão que houve de Marco Valério com o João Filho. Zico foi campeão do mundo com a seleção brasileira? Zico não. E Viola? Viola foi. Ah, beleza, valeu. Viola foi. Agora, Valeu. Zico não. Aproveitar a intervenção e já que o regulamento do programa Vale Esportes foi rasgado, porque não se poderia tocar em do Palmeiras e se tocou, se o Icasa for campeão... Foi do Flamengo. Do Flamengo. Agora, se o Icasa for campeão domingo, do Palmeiras também vai tocar, tem que ser tocado também amanhã. Agora, se o Icasa for campeão domingo, se toque o hino do Icasa também, tá? Não só do Flamengo. E o do Palmeiras também, já que virou bagunça, vamos tocar. O presidente aqui já tá acatando sua obrigado. reivindicação. Obrigado, presidente. Só não toca de um time que eu conheço ali, porque ele nunca ganha. Só não toca do Ferroviário, né? João Filho, interessa. Rapaz, tem educação, João Filho. O do Fluminense também não toca, não. Toca também, não. Mas eu quero... Agora, se o Ferroviário for campeão, toca também. Toca. Com certeza. Ele paga até a buzina do trem. Aliás, quem tá bem pertinho de ser campeão... O homem tá atacado hoje, viu? É o Cordino. O Cordino tá bem pertinho de ser campeão da Copa Estado do Maranhão. Vamos tocar o hino. Vamos procurar o hino do Cordino. João Filho vai tocar. É legal. Volta aqui, João Filho. Jorjão. Seleção de 1982 foi a melhor seleção. Ganhou o quê? Nada. Então pronto, vambora. Vamos Fica embora. quieto, Jorjão. Vamos embora. A diretoria do Ceará, agora à tarde, assinou com a hipótese do jogo ir para Juazeiro. Nós já falávamos isso semana passada. Que jogo? O jogo entre Ceará e Juventude, o último do Campeonato Brasileiro para o Ceará. O Ceará perdeu para o Fluminense ontem 1-0, gol do German Cano, e agora o Ceará sai para fazer 2 jogos fora. No final de semana contra o Corinthians e no meio de semana da semana que vem contra o Avaí lá na Ressacada. São Paulo e Florianópolis. E depois o Ceará retorna e fecha o campeonato aqui, Juazeiro ou Recife. São as 2 praças de esportes escolhidas pela diretoria alvinegra. Para o torcedor entender, o Ceará foi punido depois daquela confusão no jogo contra o Cuiabá. Pegou 100 mil reais de multa. Vai ter que pagar 200, pois não. Ô, Quilmer, pro Ceará não era melhor ou a Arena das Dunas ou a Arena Romeirão do que ir pra Recife, cara? Mas ele agendou Recife. Agendou o Não, estádio eu sei, Arena Pernambuco. mas, por exemplo, Natal é mais próximo do que Recife. Mais próximo, mas talvez a logística não seja. O problema, Delton, que para você sair daqui de Fortaleza para Natal de avião é complicado. E o Ceará talvez não queira ir de ônibus, né? O problema é esse. E talvez para Juazeiro frete um avião, não sei como é que vai ser o deslocamento aí para Juazeiro. Se freta para Juazeiro, podia fretar para Natal. Agora, existem voos regulares, não existem Fortaleza e Juazeiro? Nunca mais eu fui. Tem, né? Tem. Ainda tem voo saindo Fortaleza, não tem? Juazeiro? Tem. Então o Ceará deve usar essa opção. Para Natal não tem. Fortaleza, Natal, você tem que ir a Recife e pegar uma conexão para Natal. Para João Pessoa, você vai a Brasília, vai a Salvador para voltar para João Pessoa. Talvez a logística montada para Recife seja mais interessante, 1 hora de voo, e para Juazeiro também, por cerca de 45 minutos de voo. Então o Ceará agendou, falta bater o martelo, ou Juazeiro, Arena Romeirão, ou a cidade do Recife, Arena Pernambuco. Agora é bom o torcedor juazeirense não se empolgar, porque o torcedor não vai entrar. Se for em Juazeiro, portões fechados. Se for no Recife, a mesma coisa. Foram 6 jogos de punição. Um já foi, que foi contra o Fluminense. Perdeu 1-0. E agora faltam 5 jogos. Um no Brasileiro
E independente de cair ou não, o Ceará vai ficar devendo 4 jogos, que poderão ser quitados ou pagos no Cearense, ou melhor, no Nordestão, na Copa do Brasil ou no Brasileiro, além de pagar uma multa de R$100 mil e ainda ter que pagar as cadeiras quebradas, porque a conta chegou. O governo do estado mandou a conta lá para o Ceará Sporting Clube. Outra informação que eu tenho é que a torcida do Fortaleza prepara um mosaico gigantesco. É o chamado Fica Vojvoda. É muito engraçado também nessa história. Esse mesmo torcedor que está pedindo para o técnico argentino ficar foi aquele que, quando o Fortaleza estava na zona, lascado, com o pé na cova, caindo para a segunda divisão, queria a cabeça do treinador argentino, chamando-o de burro, burro, burro. Agora tudo virou ao contrário, o Vojvoda está brigando por Libertadores e agora querem que o homem fique. Ele tem propostas de fora, não nega, mas pelo que eu senti da imprensa, do Vojvoda, dos diretores do Fortaleza, é que o treinador do Fortaleza deve renovar com o clube. Por quê? Se ele for para um grandão do Sul, Corinthians, por exemplo, ele não vai brigar para não cair. O Corinthians quer algo mais, quer Libertadores, quer ser campeão brasileiro. No Fortaleza, se o time não cair para a segunda divisão, já está bom demais. O que vier pela frente, Sul-Americana, vaga na Libertadores, já seria a história do lucro. O Ferroviário Atlético Clube, Deltaço e Marco Valério, na próxima terça-feira, deve adiantar algumas contratações, nomes, pelo menos alguns que já surgiram. A renovação do Natan, do Dudu Coração Valente, volante, o goleiro Ítalo, que é da base e acabou ficando, renovando. O Ferroviário está trazendo um grande goleiro. Especula-se aqui na capital que o goleiro seria o Douglas, aquele que jogou Floresta, que hoje está no Maracanã, que já jogou no Fortaleza. Fala-se que o atleta Testinha, atacante do Pacajus, deve jogar aí contra o Icasa. Também estaria vindo para cá. Então são alguns nomes. O Janeudo, que hoje joga com a bonita camisa do Maracanã. Então são jogadores que ainda não foram confirmados, apenas factoides, que devem ser confirmados na próxima terça-feira numa coletiva de imprensa por parte do diretor de futebol, o doutor Valmir Araújo, que é muito acreditado aqui na capital cearense. Ok? São estas as novidades. Só lembrando, muita gente me perguntou, eu ouvindo alguns amigos aí de Juazeiro, com relação ao transporte rodoviário Juazeiro-Fortaleza. Tínhamos um bloqueio à altura do KM-18 na entrada de Fortaleza, no sentido Horizonte-Fortaleza, mas esse bloqueio foi desfeito ontem na região metropolitana e pelo menos na redondeza, entre os 150 quilômetros que cercam Fortaleza, não existem bloqueios por parte dos caminhoneiros. Portanto, o transporte rodoviário feito pela Expresso Guanabara, tão importante entre Fortaleza e Juazeiro, a capital da fé, até porque muitos romeiros em Fortaleza querem se dirigir até Juazeiro. A rodoviária agora encontra-se lotada e os ônibus da Guanabara indo para o Cariri, para a Terra Santa, para a minha querida Juazeiro, todos lotados com horários extras. Estas as informações aqui da capital. Foi Quilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Quilmer de Campos, aqui no programa Vale Esportes. Marco Valério, em nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. 988-380548. Também Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Tem roçadeiras a partir de R$ 1.159 na promoção de produtos para jardinagem Steel. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, ali pertinho do sinal do Shopping Delta. Também para Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, e tem película de alta performance. Elas são térmicas, 10 anos de garantia para você. Rua José Marrocos 408, telefone WhatsApp 988054899. Churrascaria Mão de Vaca, a melhor da região do Cariri, com pratos deliciosos que conquistaram toda a nossa região, e o melhor churrasco, você já sabe, é na Churrascaria Mão de Vaca. Vamos falar do Guarani agora, Anderson Luiz, porque o Campeonato Cearense está definido
E tem o retorno de Ceará e Fortaleza na primeira fase, é isso, Anderson? Essa é a grande novidade desse Campeonato Cearense 2023, com fórmula de disputa até parecida com aquela fórmula de disputa que o Guarani participou do Campeonato Cearense da terceira divisão. Na primeira fase são 2 grupos com 5 clubes, os 3 primeiros conseguem a classificação, porém com um detalhe, o primeiro colocado do grupo A e o primeiro colocado do grupo B já tem a sua vaga garantida nas semifinais. Então o segundo e o terceiro enfrentam-se entre os dois para conseguir essa classificação para enfrentar o primeiro colocado do grupo. E no caso dos times que serão rebaixados, acontecerá um quadrangular entre os 2 últimos do primeiro grupo contra os 2 últimos do segundo grupo, e aí sai os rebaixados. Ou seja, enquanto a galera está disputando o campeonato, o título, os outros 4 estão disputando para não ser rebaixados. Jogos de ida, né? É o chamado quadrangular da morte. Sim. Na primeira fase, só jogos de ida. A partir da segunda fase, um grupo jogos contra o outro? Não. Todos entre si. Isso. Certo. São apenas jogos de ida na primeira fase, e na segunda fase, a partir da segunda fase, são jogos de ida e volta. Tá pesado hoje. É bom dizer, Marco Valério, que pode acontecer aquela história, né? Os primeiros colocados podem ser todos de um grupo só, né? E os outros de outro grupo, porque quando você faz essa divisão e jogam todos entre si, pode acontecer de primeiro, segundo, terceiro e quarto ser de um grupo. Mas um grupo não joga contra o outro, não é assim, né? Mas joga todo mundo entre si, jogos de ida. Isso, só jogos de ida. Só que você classifica 5 por um lado e 5 do outro. Mas tá todo mundo jogando entre si. Você pode ter um grupo com 3, 4 com mais pontos que o outro, e assim mesmo o cara tem que disputar o quadrangular do rebaixamento. Isso acontece muito no Campeonato Paulista. Né? Você classifica dentro do grupo. Me lembra um pouco aquelas fórmulas também malucas do Campeonato Carioca. Aquela loucura. Aquela loucura lá do Rio de Janeiro, né? Vamos fazer time bom, Guarani e Barbalha, porque o nível é outro, né? Mas para começar a pensar no Campeonato Cearense, o Guarani precisa primeiro definir pelo menos uma diretoria. Hoje era o prazo final para que a diretoria do Guarani formasse uma chapa, e até então ninguém apareceu para que fosse formada essa chapa. A eleição estava marcada para a próxima sexta-feira, a eleição acaba sendo adiada. O pessoal do Guarani, principalmente o Conselho Deliberativo, vai nesse momento começar a se reunir para ver um nome para assumir o clube. E sobre aquela situação que até o Delton levantou ontem do Suarez, aconteceu hoje, inclusive, uma conversa entre o Suarez e um dos diretores do Guarani, o rapaz da JAL, Juraci, acabou me dando um branco aqui. Aconteceu hoje essa reunião importante, onde ficou definido que, de fato, o Suarez não vai ficar à frente do Guarani. Porque a informação que eu tive era essa: o Juraci iria procurar o Suarez para tentar trazer o Suarez para comandar o Guarani. Essa era a informação de fato. Houve essa seria um ótimo nome, porque o Suarez é muito organizado. Aconteceu a conversa, só que aí não andou. Então, hoje o Guarani continua sem esse nome para assumir a executiva do clube. Valeu, Anderson Luiz. Grande Anderson. Marco Delta, tem mais 2 nomes aqui que eu já passei pro Jader, da gratificação em caso de vitória domingo do Icasa contra o Pacajus. Francisco Wilton, mais R$50. E o Zé Nilton, viu, Luiz? Zé Nilton Variedades, R$25. Você tá mais calmo agora, né, João Filho? Eu sempre estive. Tá certo. Eu sempre tive. Daqui a pouco tem os palpites, viu? O presidente quer falar. Já começou Botafogo e Cuiabá. Rapaz. E o presidente quer falar. Vamos lá, presidente Aloysio. Ele fica bem de verde, rapaz. Camisa bonita. Essa camisa é bonita, viu? Vendo a gente no YouTube, tá vendo que a Aloysio fica bem de verde, rapaz. Camisa muito bonita, muito bonita. Tá o que é que você tem contra o verde e branco, Aloysio? Nada, absolutamente nada. Até porque o Icasa, o nosso Verdão do Cariri, é verde e branco. Vai ser campeão domingo. Olha, Mark Delta, a equipe voltou a trabalhar hoje pela manhã. Apenas os jogadores que não jogaram no último domingo, aliás, no último sábado. E à tarde, o técnico Leandro Campos comandou um trabalho técnico-tático. E a agenda se repete para amanhã em tempo integral, trabalho físico pela manhã. E à tarde também trabalho com bola, mesmo sendo feriado. Os trabalhos vão seguir intensos pelos lados da equipe do Icasa. Lembrando que dentro de campo a gente tem algumas situações para essa nova partida contra o Pacajus. O Ender foi suspenso, né? Recebeu o 3º cartão amarelo na última partida e tá de fora desse jogo contra o Pacajus. Então o Thiaguinho é quem vai ser o jogador titular. O Thiaguinho foi recentemente contratado, chegou lá em Sobral, antes mesmo do elenco, né? E está em Juazeiro trabalhando com toda a equipe. O Tarcísio, o atacante, e o volante Guídio estão de volta da suspensão.
E o técnico Leandro Campos tem mais uma opção ali pro ataque, né? O Anderson Lessa já pode começar jogando, ele vinha se recuperando de um estiramento na panturrilha esquerda, já se recuperou, estava no banco na última partida, foi relacionado e já deve ter condições de jogar contra o Pacajus. Então, o Leandro vai ter diversas opções aí pro ataque, né? Com o William Anissete, com o Tarcísio, com o Lessa, com o próprio Diogo Pereira. Tem a situação do Davi, que a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer, já que ele não foi julgado, né, pelo que aconteceu lá na cidade de Pacajus, mas esperamos também que ele possa reverter essa situação e esteja também à disposição do Leandro para esse jogo, que é o jogo do título do Icasa contra a equipe do Pacajus. O Verdão pode ser campeão de novo e voltar em 2023 a uma competição nacional, já que não dá para disputar um campeonato brasileiro, mas uma Copa do Brasil já vai estar de bom tamanho, né, Marco? Até com porque toda certeza, vale muita grana. E esse ano mais ainda. Tem uma mensagem aqui, Deltsa, vamos ouvir aqui do ouvinte nosso. Boa noite, meu guerreiro Marco Valério. JF adora. Aqui na Delta 2 aqui na Vila São Bento. Já estou na escuta aqui. Por gentileza aí, mande um alô para Aldizo lá no Novo Crato. Tá certo. Grande Pelado. Um abraço, agradeço Pelado. Pronto. E tem outro também aqui. 20 segundos só. Boa noite, Marco Valério, Delta Sá, Aloysio Vilar, João Filho e todos aí da Vale FM. É fã de JF. Quem fala é o Fred Benício. Tô convocando a torcida do Icasa para domingo nós lotar esse Romeirão, viu? Pode pedir ingresso, presidente. Pode pedir ingresso que domingo a torcida do Icasa vai mostrar sua força. Aí. Vamos ser campeão. Tricampeão da Copa dos Fares Lopes. Torcedor tá motivado, viu, Delton Sá? Eu queria ouvir um áudio de Bibi. Bibi mandar um áudio também. Bibi só manda áudio pra João Filho, rapaz. Queria... Você chegou a ver a foto, gente não não, tem né? prestígio, Não, vi rapaz. não. Bibi deveria mandar um áudio também. A foto mais esperada do ano, Qual rapaz. foi, Marco Valério? Que eu não vi Bibi essa foto. e João Filho. Conversa, rolou Bibi essa foto? lá da São Benedito. Bah, E se rapaz. você visse a alegria de João Filho... Tá agora, igual a Val das Tapioca, foi, aquela agora foto eu tive do que bater Flamengo. 2 fotos. Foi, né? Que a primeira João Filho no Rio, não. E, rapaz, João Filho, rapaz. Aquela cara fechada. Tenha consciência, rapaz. Depois ele sorriu. Eu E vou- já da Google ali, farrei nas contas ali, quando já entrou. Eu vou procurar aqui a foto, depois lhe mostro. Tá bom, beleza. Já começou Cuiabá e Botafogo? Já, Botafogo e Cuiabá. Mas tá vendo aí? O jogo E é no o- Rio. É porque o jogo Tá é no bom, Rio. e o outro jogo? Se fosse do Mato Grosso, era Cuiabá e Atlético Botafogo. Mineiro e São Tá Paulo. bom. Não, é São Paulo e Atlético, é no Morumbi o jogo. Aí, ó. Botafogo e Cuiabá tá 0x0. 0x0. O ídolo e o fã. Olha aí, e agora. Mas aí João Filho abriu um sorriso aí Foi, de porque eu orelha a pedi, né, orelha. João Filho? Pelo amor de Deus, Aí né? foi. O rapaz veio de longe pra tirar uma foto com você. E o que você acha? Eu vou atender? Eu vou recusar o pedido do Marco Valério? Vambora, que Pipa não é no E olha passou os aqui hoje, palpites, não. cadê os palpites? Pipa não é passou hoje aqui, Botafogo não. e Cuiabá, Delta Sá. Quem ganha? Fogão, homem, fogão. A Luiz Vilar, quem vai ganhar esse jogo? Fogão Botafogo ou também, Cuiabá? Botafogo. E o senhor sabe tudo? Em homenagem ao Ceará, Botafogo. Muito bem. Eu acho que tá Botafogo também. Lascou-se, Botafogo. São já era. Paulo e Atlético Mineiro, Luiz Vilar. Quem ganha? São Paulo e Atlético Mineiro? Sim. São Paulo. E aí, Marco Valério, quem ganha esse jogo? O Atlético Mineiro. Delta Sá, quem ganha essa Coluna do meio. É jogo bom, viu? É jogo bom. sério. O São Paulo vai ganhar. Inclusive, não tem essa história das rodovias interditadas, né? Meu amigo, chegaram os ônibus da Galocura. Estão passando por cima, Só né? o menino bom da Galocura. No instante, caminhoneiro abriu o caminho. Vai pra cima da Galocura pra ver uma coisa. Estão afastando infelizmente estão tendo rapaz. barricadas, tudo. Os torcedores do Atlético indo pra São Paulo, a informação é que eles estão afastando, estão passando. No instante abrir, Quem ficar no meio, estrada. quem ficar no meio já era, viu? Pra doido só vai doido e meio, viu, Del? Tá bom, mano. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.